Olá, quem te conta uma história está apenas se limitando a narrar os fatos ocorridos ou será que já embute um pouco de como ele enxergou aquele fato? Não estaria também colocando uma versão, um ponto de vista? A história do Brasil passa hoje por esse dilema, num momento em que se aumentam as discussões de todos os tipos e por todos os meios. Há quem defenda até a existência de uma escola sem partido, como se fosse possível uma narrativa absolutamente isenta de opiniões e interpretações. E qual seria o espaço dos índios, dos escravos e do movimento vencidos, derrotados, na narrativa oficial da nossa história? Desde 2008, uma lei estabelece a obrigatoriedade desses temas no ensino fundamental e médio. Mas será que isso está sendo respeitado? Para debater como é que isso acontece hoje em dia, nós chamamos 3 especialistas com capacidade de nos definir, seja o ensino comum, o ensino do índio, o ensino da questão negra, e vou apresentá-los a vocês. Giancarlo de Melo Silva, formado em História, mestre em História Social da Cultura Regional e doutor em História do Norte e Nordeste pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor dos cursos de História da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Leciona disciplinas de Brasil Colônia, Brasil Império, no curso de Licenciatura e Bacharelado em História. Nossa outra convidada conhece muito a história dos índios. Ruth Maria Fonini Monserrat, formada em Filosofia, com mestrado em Ciências Filológicas na Universidade Patrício Lumumba, em Moscou, fez doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora aposentada da Faculdade de Letras da UFRJ e presta assessoria linguística a vários projetos de educação escolar indígena. E, claro, que não poderia nos faltar a presença de um especialista em história dos negros no país. É o Carlos Francisco da Silva Júnior. Graduado e mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, ele se tornou doutor em História da África pelo Instituto Wilberforce para Estudos sobre a Escravidão e Abolição da Universidade de Hull, no Reino Unido. O que já me deixa curioso para fazer logo uma pergunta, Carlos. Estudar na Inglaterra a situação do negro no Brasil, como é que é isso? Olá, André, tudo bem? De fato, a minha experiência de fazer doutorado na Inglaterra foi algo que surgiu logo no final do mestrado. Eu tinha acabado o mestrado, tive contato com o meu orientador, e o que me levou para lá foi um pouco da oportunidade de mudar de áreas, a chance de discutir a questão da escravidão africana, do comércio de escravos, a partir de uma outra abordagem, uma abordagem que era um pouco diferente da abordagem brasileira, e eu queria entender também como é que os ingleses, que tiveram participação importante tanto no comércio de escravos quanto no fim dele, abordavam ou lidavam com essa questão da escravidão de maneira geral. E eles, de fato, são bastante cuidadosos a lidar com essas questões, então foi uma experiência bastante rica nesse sentido. Bem, a lei de 2008, ela obriga o ensino dos derrotados, digamos assim, dos movimentos que não tiveram sucesso. Passa a ser a história dos vencedores. O índio, Ruth, ele tem que espaço ainda na história do Brasil? Muito pouco, né? Na verdade, os professores não estão preparados para satisfazer essa curiosidade. demandas, Porque a visão que a gente tem, é que fala de determinadas, são os tamoios, os tupis, sempre aliado ao português ou inimigo do português e mais nada, como se eles não tivessem uma identidade, uma ideia, até porque se aliaram, fica na base do espelhinho, né? Nunca se tem uma razão, deve ter tido alguma razão para aquilo. Não, né? E ao mesmo tempo a imagem do índio veiculada tradicionalmente no material didático é sempre a do passado, quer dizer, ou o índio era o índio passado, a lua era Jaci, o sol era Quaraci e Tupã era Deus, e o índio em si é o índio destruído, o índio que acabou na época colonial. O que existe agora é que é uma coisa que causa perplexidade. Então, como lidar com isso agora? Era mais fácil lidar antes com o índio morto que se torna herói ou se torna nome de rua, atualmente. Ou estátua. Tem os biscoitos, tamoio, tem os... Ele vai fazer parte dessa vida atual através dos slogans
publicitário. Quer dizer, o índio real, tanto o atual como o do passado, não é visto. Bem, eu ia perguntar, então, do ponto de vista... foi quem escreveu a história já que fez isso? Ou seja, o português vem aqui, luta com invasões, usa o índio como, né, soldado na batalha. E qual era a razão? Você sabe qual era a razão do índio estar contra ou a favor? Tinha índios que ficavam com os holandeses, outros com os portugueses. Era uma forma de escravidão imperiosa de obrigar o índio a lutar ou havia negociações? Como é que vocês sabem disso? Bem, essa relação da presença indígena e do uso do indígena lá no século XVI e XVII, principalmente, eu vejo ela muito a partir da troca. A gente também não pode cair na falácia de considerar que nada ali foi acordado, é sempre imposição. Tiveram aldeias que foram favorecidas, outras que foram destruídas, e também acabar com essa coisa de colocar o índio como preguiçoso. Como você bem lembrou, o índio só aparece em raros momentos dentro da nossa história e parece que no século XIX deixou de existir. Ele só importava enquanto era escravo ou então quando fazia combatente. Negócio. Isso, combatente. E a culpa disso, eu não diria nem a culpa, mas o momento de produção que aquelas histórias foram construídas é que favoreceu, seja a economia do latifúndio, seja a exploração, seja o mito do bandeirante que sai como herói e aprisiona os índios. Tudo isso está muito enraizado na nossa historiografia. Tanto que é estranho, por exemplo, um livro didático hoje em dia que traga o indígena colocado ali dentro, para além do 19 de abril. Porque fica preso à visão do português, no caso. Isso, a visão de quem escreveu a história, que com certeza não foram os índios. Aí é que a gente entra na influência opinativa que eu abri. Eu pergunto para você, Carlos, é meio impossível o professor dar aula, a ideia que ele tem do assunto acaba passando também para a aula que ele dá, não é isso? Não, naturalmente. Um dos grandes problemas com projetos como Escola Sem Partido é justamente imaginar que você consegue ter um ensino de história que seja absolutamente neutro. Isso não é possível. O que nós, como professores, costumamos fazer é apresentar diferentes perspectivas, que no fim e ao cabo é o que a história, como a história funciona. São perspectivas diferentes a respeito de um tema, a respeito de um objeto específico de análise. É claro que você segue uma linha interpretativa aqui ou ali, e é óbvio que essa linha interpretativa que você segue no seu próprio trabalho, discurso, como historiador, vai aparecer no momento em que você vai para a sala de aula, discute os textos que você coloca, as discussões, mas de uma forma geral, e eu acho que essa impressão aqui pode ser comungada com os colegas, a gente tenta colocar uma diversidade de assuntos, de pontos de vista diferentes para os estudantes, embora, claro, que aqui ou ali a nossa própria perspectiva acabe mudando, mas não tem como conhecimento. A questão do negro, de certa maneira, pela composição da nossa população, desperta talvez um pouco mais de curiosidade dos alunos, interesse. O negro está presente de maneira bem significativa na composição da sociedade. Mas índio não, né, Ruth? Você diz que já tem muito aluno e tal, mas é raro. Vamos falar aí num grande centro, vai ser muito difícil você ter um coleguinha índio, né? Como é que se manifesta, mesmo no nível universitário, você que se voltou muito para a cultura indígena, a curiosidade sobre a questão dos índios nas escolas? Existe? Não, diria antes que existe preconceito. Eles todos se queixam do preconceito existente. Mas, por outro lado, existem as cotas. Não há como... Né? Vale tanto para os negros como para os índios, as cotas. E isso é que está fazendo esse aumento, esse crescimento importante. Agora, eu não sei, alunos cotistas negros, quantos mestres ou doutores existem, eu não tenho essa referência. Mas alunos indígenas, sim, há doutores em várias áreas, há mestrandos, está crescendo muito essa proporção.
E está crescendo muito a consciência indígena, a afirmação, a autoafirmação. Chegar ao ponto de algumas pessoas, alguns alunos indígenas, exigirem que em qualquer evento em que se fale sobre índios, de alguma maneira, haja representação indígena. E isso aí está criando problemas, porque, às vezes, até de um seminário, um congresso, alguma coisa assim, há momentos, a inscrição, a possibilidade, você pode se inscrever como aluno indígena, mas você criaria grandes problemas, exigir que em cada sessão seja iniciada por um participante indígena. Por outro lado, isso demonstra assim a força da consciência, da autoconsciência que eles estão tomando. Como vocês podem falar de nós sem nós estarmos presentes? Já existe essa Já tendência. Já existe essa coisa contra o pesquisador não mente. Fica até um certo preconceito de que o pesquisador ou o estudioso não é índio, não pode falar de índio. O que é um radicalismo por outro lado. Exato. Né? Porque senão não poderiam também falar da história do Brasil não gerida pelos índios diretamente, porque foram bastante afastados. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Sai daí não.